nossas vidas, é essa voz que nos desperta, é essa voz que desafia a nossa fé, é essa voz que nos alinha a propósitos maiores, e é essa voz que nós queremos escutar. Então só me usa como um canal da tua voz, usa esse púlpito e esse altar, ó meu Pai, mais essa noite como um lugar de onde a tua voz é propagada, e assim cumpre propósitos teus para essa união, meu Pai, para esse culto, para essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por anjos e arcanjos que já estão acampados aqui ao nosso redor, obrigado por esses céus rasgados, meu Pai, que nós vejamos uma escada aqui, anjos descendo e subindo, mas que em tudo o Senhor nos alcance, Pai, e em tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. Aí João 1, de 1 a 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Os 4 evangelhos apresentam Jesus de 4 prismas distintos. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, ele apresenta Jesus como rei, ele apresenta Jesus como leão. O evangelho de Marcos foi escrito para os gregos, então você percebe que não tem genealogia, porque isso não era importante para os gregos, não tem muito nem o que Jesus disse, mas tem muito o que Jesus fez. Ele é apresentado ali como homem. O evangelho de Lucas, na verdade Marcos, ele é apresentado como boi, como servo. O evangelho de Lucas, que era um médico, apresenta Jesus como homem, era o evangelho que revelava o lado homem de Jesus. Mas João, o apóstolo João, é o único que apresenta Jesus como Deus. Todos os outros evangelhos começam contando uma história, a história de como Maria engravidou, de como o Espírito Santo veio, como João Batista foi levantado. O evangelho de João é o único que apresenta esse Jesus cósmico, o Jesus que era, que é e quem sempre será, o Jesus que já estava com Deus antes de tudo ser criado, o Jesus que participou da criação, e segundo João, nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. E aí João o chama de Verbo. O Verbo estava com Deus. O termo original para verbo é logos. Esse texto que nós lemos aqui é o prólogo do livro de João. O que é um prólogo? É um texto introdutivo, é um texto explicativo sobre o que aquele livro vai dizer. É o equivalente ao trailer de um filme. Então ele começa dizendo: ele é o Verbo, ele é o Logos. Essa declaração aqui do apóstolo João caiu como um raio no mundo dos filósofos daquela era. E por quê? Porque os gregos acreditavam que o universo obedecia a uma ordem racional, a uma ordem moral, e a essa ordem maior, superior, eles denominavam logos. Então, para a filosofia daquele tempo presente, o sentido da vida era discernir esse logos, era contemplar esse logos, era tentar entender e compreender essa ordem no mundo. E eles definiam vida abundante ou vida bem vivida como aquela que se enquadrava nesse padrão, que se conformava a essa ideia. Então João toma emprestado um termo filosófico grego, logos, e o aplica a Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o logos, que Jesus é esse ser maior que controla tudo, é essa ordem universal. Então ele introduz o evangelho concordando com a filosofia dos gregos, concordando que havia um propósito, algo para o qual nós somos feitos, algo para o qual nós devemos reconhecer e honrar, a fim de nós vivermos com liberdade. Ele proclama que o mundo não é apenas o produto de energias aleatórias. Ele ensina que o sentido da vida não está em um princípio, não está em algum tipo de estrutura abstrata, mas está em uma pessoa. E uma pessoa que caminhou sobre a terra. Essa afirmação levou aquele mundo ali, aquela sociedade nos dias de Jesus, a uma revolução. Porque se o cristianismo era verdadeiro, a vida em abundância, a vida plena, a vida bem vivida, não se encontrava nas contemplações filosóficas e nas buscas intelectuais, mesmo porque isso deixaria de fora a maior parte das pessoas do mundo.
João veio, ele está dizendo que a vida abundante, que a completude do ser está em uma pessoa, passível de ser conhecida por qualquer um, de qualquer lugar, de qualquer formação, em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer época. E para ilustrar a sua tese, João expõe o impacto desse Logos, o impacto do verbo de Deus na terra, em meio a um grupo de alunos, um grupo de pessoas que buscava conhecimento. Então ele começa o primeiro capítulo de João apresentando o Logos, mas logo na sequência ele começa a contar uma experiência do Logos entre os homens. Naqueles dias não havia universidades. Se alguém quisesse estudar, esse alguém tinha que se unir a um mestre, teria que começar a seguir um rabi. E havia muitos mestres espirituais, e muitos os seguiam e se tornavam os seus alunos ou os seus discípulos. Sem dúvida nenhuma, o mestre mais polêmico, mais famoso e mais fora da curva da época era João Batista. João Batista foi chamado a aprender, porque para ensinar primeiro você precisa aprender. Ele foi chamado a aprender com o próprio Deus no deserto. Ele mesmo não teve um mestre de carne e osso o ministrando. Ele foi chamado a se separar, a estar no deserto, e o próprio Deus foi o seu mestre, foi o seu rabi. E aí ele surge na cena usando roupas de pele de camelo, nada parecidas com as vestes ornamentais religiosas usadas pelos professores da lei. Só que ele começa a atrair multidões a esse deserto com a sua pregação e com o seu ensino. Esse João Batista tinha muitos discípulos, tinha muitos seguidores, tinha muitos alunos dedicados. E num determinado momento, esse João Batista começa a sinalizar a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Alguns dos alunos de João Batista acreditavam naquilo que o mestre deles estava dizendo sobre o Messias que viria, mas outros alunos estavam céticos. E um desses alunos era Natanael. Declara comigo, Natanael. Abra sua Bíblia então em João capítulo 1, verso 43 até o 51 por enquanto. João acabou de apresentar o Jesus cósmico, o Jesus eterno, o Jesus que era, que é e que sempre será, o verbo de Deus, o logo de Deus. E ele começa a narrar o encontro de Jesus com Natanael. O texto diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, e encontrando Felipe lhe disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Faz essa pergunta em voz alta. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Vendo Natanael se aproximar, Jesus se referiu a ele dizendo: esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há fingimento, em quem não há fraude, em quem não há malícia, em quem não há engano. Vendo então Natanael se aproximar, Jesus faz essa declaração: aí está um verdadeiro israelita. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sentado embaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí. É o primeiro contato, é o primeiro encontro de Jesus com Natanael. Ele estava chamando para si discípulos. Esses discípulos já eram seguidores, alunos de João Batista. A reação inicial de Natanael, ela aponta para a reação de muitos na mesma condição que ele. Ele já era um aluno, ele já era um discípulo instruído pelo João Batista, que era o maior mestre em evidência naqueles dias. Então ele possuía um certo nível de conhecimento, um certo nível de intelectualidade, ele possuía uma certa formação. Só que essa intelectualidade o tornaram arrogante, essa intelectualidade o tornou prepotente. E infelizmente isso é algo que acontece de forma muito comum
Pessoas, quando começam a estudar teologia, se elas não têm a humildade necessária, elas rapidamente começam a se sentir melhor e mais profunda e mais conhecedora do que as outras. Eu costumo dizer que um pouco de teologia ensoberbece, mas muito amadurece. Então, nesse nível raso que ele estava, mas achando que já era um nível profundo, ele dá uma resposta prepotente. Filipe diz: eu quero que você conheça um novo rabino, eu quero que você conheça um novo mestre. Ele tem respostas para as nossas perguntas. Ele fala diferente de todos os outros mestres, e ele vem de Nazaré. O que é importante nós dizermos aqui? Em Jerusalém, todos menosprezavam os galileus, e Nazaré ficava naquela região da Galileia. Esse tipo de atitude aqui é característico da raça humana. Algumas regiões costumam menosprezar outras regiões, dizendo que elas ficam no lado ruim da cidade, ou no lado ruim e desprezível da nação. E aí, como é que o menosprezado lidar com isso? Ele vai procurar outros a quem possa menosprezar, e assim sucessivamente. Natanael mesmo, ele não era de Jerusalém, ele também era da Galileia, mas de uma região mais próspera. Então ele se sentiu no direito de menosprezar Nazaré, uma cidade localizada na mesma área, na mesma Galileia, só que considerada ainda mais atrasada, ainda mais primitiva. Em todas as sociedades, em todos os grupos sociais, sempre vão existir pessoas elitizadas, sofisticadas, inteligentes, desenvolvidas, e as outras. O modo de mostrar às pessoas desenvolvidas, inteligentes e adequadas que você é igual a elas, é revirando os olhos, é desdenhando quando as pessoas e os lugares errados são mencionados. Nós queremos ser considerados capazes, nós queremos ser considerados inteligentes, e nós sempre buscamos estabelecer essa identidade, na maioria das vezes, por meio da ridicularização ou do desdém, diminuindo outros para que nós possamos nos sentir maiores. Então Natanael está desdenhando de Nazaré. Ele vem de onde? Ele vem daquela cidade atrasada, primitiva, nada evoluída, nada de bom sai dali. Ele vem de Nazaré. Você tem certeza? É mesmo isso? O fato é, meus amados, que essa cena aqui, ela representa a maneira pela qual muitos hoje enxergam o cristianismo. Muitas pessoas hoje enxergam a fé cristã como Natanael via Nazaré. O conceito fundamental do cristianismo é de que cada ser humano, independente do seu talento, da sua riqueza, da sua raça, do seu gênero, é feito à imagem de Deus, portanto igual. A premissa do cristianismo é que diante de Deus todo ser humano é igual. Agora, o ser humano rejeita a simplicidade do Evangelho. O ser humano não quer a simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque em virtude dessa cultura, o ser humano não quer receber a influência comum a qualquer outro, de qualquer classe social, de qualquer nível cultural, de qualquer escolaridade, mas quer pertencer a um grupo seleto, exclusivo, sofisticado, que o faça se sentir especial, que o faça ter a aceitação de outros que pensam e vivem o mesmo. Não a revelação de uma cultura em que o menos favorecido possa se tornar líder, possa se tornar mestre, porque no Evangelho isso acontece. No Evangelho um faxineiro lá fora pode se tornar um pastor, pode se tornar um pregador. No Evangelho isso acontece, e isso fere, isso ofende a cultura desse século. A simplicidade da verdade do Evangelho muitas vezes é substituída, é rejeitada e substituída por algo mais complexo. E essa é a razão de tanta gente pagar valores altíssimos em cursos de coaching, em tantas sortes de outros cursos e outras formas de autoajuda que os façam se sentir diferenciados. Absolutamente nada contra, mas nem sempre as respostas mais sofisticadas são tão profundas e definitivas como as respostas do Evangelho. E essa é a razão de muitos revirarem os olhos, de muitos debocharem, de muitos desdenharem, quando escutam sobre quem Jesus é e o que Ele pode fazer. Gente que gosta de parecer superior, que gosta de parecer evoluída, vai dizer
ao ouvir sobre Jesus. Ah, que trabalho bonito, que bom que está fazendo bem para você, mas não é para mim, eu preciso de algo mais complexo. Na cultura desse século, prevalecem os talentosos, prevalecem os fortes, o vencedor leva tudo, o forte caça o fraco. Na cultura iniciada por Jesus, o forte ajuda o fraco, o forte ama o fraco. Há uma ênfase à dignidade de todo ser humano, independente da sua classe social, independente da sua raça, da cor da sua pele ou do seu sobrenome. Na cultura iniciada por Jesus, há a necessidade de amar, há cuidado com os pobres, há cuidado com os necessitados, há necessidade de compartilhar, de se envolver. Jesus continua sendo de Nazaré, ele continua sendo Jesus Cristo de Nazaré, mas é um erro confundir ser simples com ser simplório. Você pode enriquecer a sua mente e a sua alma de muitas formas, mas só a simplicidade das palavras de Jesus podem te salvar de você mesmo, podem te salvar do pecado, podem te salvar da morte eterna. O ser humano ama fórmulas mágicas, passos para o sucesso, cartilhas, rituais, mas a mensagem do Evangelho é simples. As pessoas querem saber o que elas precisam fazer para se achegar a Deus, e a resposta do Evangelho é nada, porque aquilo que Ele fez na cruz do Calvário já garante acesso a Deus. A única coisa que você precisa é invocar o nome dEle, é chamar por Ele, é procurar por Ele, porque Romanos 10,13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só a simplicidade do Evangelho, da mensagem do Evangelho, pode quebrar grilhões, pode quebrar cadeias, pode despedaçar a escravidão das trevas. Agora há um problema com o desprezo, porque esse desdém mata toda a chance de um relacionamento pessoal com Deus. Você já viu alguém numa conversa revirando os olhos? Você já viu numa conversa alguém desdenhando do outro, alguém desprezando o outro? O desprezar o próximo, o revirar os olhos para o próximo, é um sinal de que um relacionamento está morrendo. Se você acompanha um casal e você percebe um desprezando o outro, um revirando os olhos para o outro, esse é um sinal de que esse casamento está indo para o abismo. Um casamento consegue lidar com decepção, com discordância, com dor, com frustração, mas ele não consegue lidar com a completa rejeição de um para com o outro. Então o desprezo, literalmente, ele mata qualquer relacionamento, ele mata inclusive a chance de um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus olha o coração, não o status. O livro de Gênesis difunde a cultura daquela época, e nela, a prática da primogenitura previa que o filho mais velho herdasse toda a riqueza, assegurando que a família mantivesse o status e a posição na sociedade, de modo que o segundo filho, o terceiro filho não recebiam nada, ou ficavam com muito pouco. No entanto, em toda a Bíblia, quando Deus escolhe alguém por meio de quem Ele quer atuar, Ele não julga com os mesmos critérios. Ele escolheu Abel e não Caim. Ele escolheu Isaac, o segundo filho, e não Ismael, o primeiro. Ele escolheu Jacó, o segundo, e não Esaú, o primeiro. Ele escolheu José, o último irmão de 12, e não o primogênito. Ele escolheu Davi, e não todos os seus irmãos mais velhos. Ele não escolhe e recompensa como o mundo faz. Nunca é o de Jerusalém, sempre é o de Nazaré. É por isso que Paulo pode dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 1:28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por quê? Deus tem algum preconceito? Não, porque está escrito 1 Pedro 5:5, isso é reforçado por tantos outros textos bíblicos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso não tem a ver com condição social, isso tem a ver com atitude. Isso tem a ver com coração. Você pode ser milionário e ser humilde, ser simples. Você pode ser paupérrimo e ser arrogante, ser soberbo. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Outro exemplo, naquelas sociedades, mulheres que não podiam ter filhos,
eram humilhadas, eram estigmatizadas. Porém, em toda a Bíblia, Deus escolhe aquelas que não podem ter filhos e as faz mães dos filhos que iriam escrever histórias com Ele. São mulheres desprezadas pelos homens, mas Deus as chama de amadas e abençoadas. Ele escolhe Sara, estéril, esposa de Abraão. Ele escolhe Rebeca, estéril, esposa de Isaac. Ele escolhe Raquel, estéril, esposa de Jacó. Ele escolhe Ana, estéril, mãe do profeta Samuel. Ele escolhe Isabel, mãe de João Batista, estéril. Deus ama os desfavorecidos. Na cultura desse século, você precisa ser forte, você precisa ser vencedor. O problema é que ser forte e bem sucedido te garante lugar numa casta aqui na terra, mas não te garante um lugar no céu. O cristianismo então não é só para os fortes, é para todos, principalmente para aqueles que reconhecem que naquilo que realmente importa, eles são fracos. Naquilo que realmente importa, são frágeis. A força que Deus valoriza num homem, a força que Deus valoriza no ser humano, é a força necessária para reconhecer que as suas falhas não são superficiais, para reconhecer que o seu coração se encontra em profunda desordem, em caos, para reconhecer que você sozinho é incapaz de se consertar. É essa força que Deus procura em alguém, é a força necessária para reconhecer a necessidade de um que possa me reconectar com Deus, e Jesus é o único capaz de satisfazer essa necessidade, de cumprir essa missão. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então não seja como Natanael foi. Não permita que a convicção de que o cristianismo está defasado, ou é algo intelectualmente simplório, venha a te cegar e a te impedir de entender o que ele tem a te oferecer. Cuidado com orgulho e com preconceito, porque eles são tóxicos em todos os níveis e aspectos da vida. Apesar de seu deboche, de seu desdém com Nazaré, Natanael vai com Filipe, e ali ele tem uma experiência, e essa experiência põe fim a toda discussão. Apesar dele estar retorcendo os olhos, Natanael está demonstrando uma profunda necessidade espiritual por debaixo daquela camada de orgulho. Ele começa dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas alguns momentos depois, um versículo depois, ele está dizendo: Rabi, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que aconteceu tão rápido? O que eu perdi de um segundo para o outro aqui? O que derreteu naquela superfície de cera arrogante? O que fez com que a maquiagem de cinismo de Natanael ficasse toda borrada? Natanael teve uma experiência sobrenatural. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus o descreve. Jesus dá a ele uma palavra de conhecimento. Jesus recebe uma palavra de conhecimento ao seu respeito. E ele fica absolutamente intrigado. Como é que você está me descrevendo? De onde que você me conhece? E Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Você estava sentado debaixo de uma figueira. Jesus estava dizendo com isso: eu te conheço, eu sei tudo sobre você, eu sei onde você está, eu sei onde você quer chegar, eu sei o que se passa na sua mente, eu posso esquadrinhar os seus pensamentos e responder as suas perguntas. Enquanto não há uma experiência, todos temos os nossos argumentos. Enquanto não há uma experiência, todos temos as nossas teorias e as nossas ideias e os nossos discursos. A partir do momento que Jesus se revela a nós, essa experiência com Ele nos tira do campo da argumentação. Você pode não saber explicar, você pode nem entender, você pode nem saber dizer o que está acontecendo, mas você sabe o que está sentindo, você sabe o que está vivendo, e a sua postura muda. E aquele que desdenhava agora começa a dizer: eu quero, eu preciso, eu me rendo. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então o que nós percebemos aqui? Que disfarçada sob ceticismo e indiferença, havia uma intensa busca espiritual. Quando Deus me chamou, Ele me mostrou a minha geração e me enviou a proclamar a sua mensagem. E o que eu vi? Gente nova,
cheia de ideias, de criatividade, de sonhos, de planos, de talentos, de ambições, e gente que em nenhum de seus projetos havia espaço para Jesus. A impressão é que eles simplesmente não se preocupavam com respostas para questionamentos espirituais. A impressão que eles passavam é que, de alguma forma, eles tinham o que precisavam. De nenhuma maneira faltava alguma coisa em suas vidas. Então, quantos olhos revirados eu vi, quanto desdém em relação a Jesus eu vi. Mas lá dentro, lá no fundo, havia uma necessidade espiritual latente, comum a todo ser humano, independente do seu endereço. E qual foi o resultado? Hoje, milhares e milhares e milhares de olhos revirados se transformaram pelas experiências que eles tiveram com o Deus vivo. Muitos que desdenhavam, que eram hostis à mensagem do Evangelho, hoje estão aqui sentados dizendo: eu me rendo, eu entrego tudo, eu quero te conhecer. E se você é um deles, aplauda forte a Jesus, que Ele é bom. Então, apesar da prepotência, Natanael acompanhou Filipe ao encontro com Jesus. Por quê? Porque assim como muitos jovens judeus da sua geração, ele lutava com o fato de que os romanos se encontravam acima deles, estavam os subjugando, eles estavam sobre o governo de Roma, e eles não tinham ideia do que Deus estava fazendo com eles. Se Ele é o nosso Deus, por que é um império sobre nós, nos fazendo pagar impostos a eles e nos controlando? Então eles enfrentavam uma crise de identidade coletiva. Não eram poucas as perguntas. Nós precisamos sair atrás desse Messias, como João Batista está dizendo. Qual que será o futuro da nossa nação? Nós somos o povo de Deus ainda ou não mais? Deus nos ama ou Deus está nos rejeitando? Então Natanael não estava satisfeito com as respostas que os homens estavam lhe dando. Na verdade, Natanael não estava satisfeito nem com a sua condição espiritual. Por isso ele conclui: talvez eu devesse procurar em Nazaré, por incrível que pareça. E aí Jesus apresenta a Natanael a receita para a satisfação das suas necessidades. Ele diz duas coisas nesse encontro. Primeiro, Jesus se refere a ele como um israelita em quem não há dolo. Jesus o descreve como um homem verdadeiro, como um homem sincero, transparente. Outros, provavelmente, o teriam caracterizado de outra forma. Outros teriam usado outros adjetivos. Outros teriam dito que ele era um homem hostil, crítico, arrogante, desrespeitoso, folgado. Mas não Jesus. Provavelmente muitos problemas foram causados por Natanael e para Natanael por causa dele dizer o que pensava. Conhece pessoas assim que não se importam com seus sentimentos, nem com os sentimentos dos outros? Eu falo o que eu penso, eu falo a verdade. E aí eles deixam aquele rastro de destruição, ferindo principalmente as pessoas que mais os amam e que são mais próximas destes. Ele era assim. Essa franqueza dele com certeza machucou e feriu muita gente pelo caminho. Mas nesse ponto aqui, Jesus mostra algo sobre ele mesmo. Ele mostra que ele consegue enxergar a nossa essência. Ele consegue enxergar tanto os nossos erros e os nossos pecados, como o que de bom há em nós. E se ele olha para alguém e ele encontra 1% de bem, é nisso que ele se concentra. E ele diz: olha o que nós temos aqui, e se apega a isso. Então Natanael se surpreende, ele pergunta: como é que você me conhece tão bem? O que estava acontecendo ali era algo muito pessoal. Ele não conseguia acreditar que Jesus o conhecesse dessa forma. Ele não conseguia acreditar que Jesus conhecia inclusive os seus erros, e ainda o amasse, e ainda o apoiasse. Por isso que ele diz: tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Ele se rende muito rápido. Só que a resposta de Jesus é quase como um: não tão depressa, Natanael. Porque te diz que de vir debaixo da figueira você crê? O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava dizendo: primeiro, você se mostrou cético demais. Agora você está pronto para me aceitar. Mas eu ainda nem comecei a falar quem eu sou. Eu ainda nem comecei a falar o que isso vai te custar. Ontem você estava revirando os olhos. Hoje você teve uma experiência emotiva. Você encontrou um homem com um dom que te entregou uma palavra de conhecimento sobrenatural. Mas calma! Não se deixe impressionar, porque na verdade você ainda não entende quem eu sou. Jesus diz: eu gosto do fato de você procurar motivos para crer em mim.
E eu lhe darei esses motivos porque você os procura de coração, você os procura de boa fé. Não é como os romanos, os religiosos que diziam, nos dê um sinal, faz algum milagre, como se ele fosse um exibicionista num picadeiro de um circo. Eles estavam procurando motivos de forma legítima para poder entregar tudo a ele, entregar suas vidas a ele. Então, na verdade, ele insiste em que Natanael pense um pouco mais, para tomar uma decisão não apenas emocional, emotiva, mas também com convicção espiritual. Então, nesse ponto aqui, Natanael achava que sabia quem era Jesus, mas não sabia. Achava que conhecia Jesus, mas não conhecia. Semana passada a gente estava vindo para a igreja, e eu comecei a seguir um caminhão que tinha um desenhão assim grande de uma face, atrás do caminhão. Aí o Guininha disse, pai, olha que legal aquela foto do John Lennon. E eu acelerei e comecei a olhar para a foto e falei, John Lennon com uma coroa de espinho? Falei, Guininha, é a foto de Jesus. Então, quando você não entende exatamente o que você está fazendo, você vai começar a chamar Jesus de John Lennon. Você ainda não sabe quem ele é. Você está achando que ele é um pop que vai fazer tudo o que você quer, ele vai te deixar feliz para sempre, cumprindo todos os seus desejos. Você ainda não entendeu direito quem ele é. Sabe quando você acha que sabe uma coisa, mas não sabe? O cara foi fazer entrevista de emprego. Qual que é a sua maior habilidade? Aí ele responde, minha maior habilidade é responder cálculos rapidamente. Bom, aqui, habilidade boa, tem tudo a ver com a nossa área. Então responde pra gente, 3.830 dividido por 25 vezes 9,5. Aí ele responde 54. O entrevistador diz, completamente errado. E ele responde, mas eu respondi rapidamente. Acha que sabe, mas não sabe. Jesus está dizendo, Natanael, me conheça mais, se aprofunda mais um pouco, para você entender quem eu sou. Porque Ele não quer que nós nos rendemos a Ele pelos motivos errados e pelas expectativas erradas. Não basta se voltar a Ele pela simples expectativa de que Ele vai satisfazer algumas das suas necessidades percebidas. Porque o cristianismo não é um bem de consumo. Não é pelo que Ele pode fazer, mas é porque Ele é, que os seus seguidores precisam ser atraídos a Ele. Aqueles que se achegam a Ele por o que pode fazer, vão abandoná-los assim que Ele não responder exatamente do modo que eles esperam. Você deve segui-lo apenas se ele for verdadeiro para você. Perceba o que Jesus diz a Natanael, em verdade vos digo, você vai ver o céu aberto, Natanael, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele quis dizer com isso? Você crê por causa de uma palavra de conhecimento? Você vai ver muito mais, Natanael. Ao se aproximar de Jesus pela primeira vez, você pensa, talvez ele resolva os meus problemas, talvez ele resolva os problemas da minha família, talvez ele resolva a minha solidão, talvez ele me ajude a encontrar alguém, talvez ele me ajude a ser uma pessoa melhor, talvez ele possa me curar, talvez ele possa resolver a minha condição financeira. E isso, sabe como? Na defensiva, mantendo a guarda, sem saber se vai funcionar ou não, ele é só mais um teste que você vai fazer. Agora, quando você o encontra de verdade, ele sempre será muito mais de tudo aquilo que você imaginou que ele fosse. Ele sempre fará mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Não é só isso, Natanael, não é só essa palavra de conhecimento. Você ainda vai ver tanta coisa maravilhosa e muito mais do que você tem sonhado. Se isso aqui te impressionou, não se deixe impressionar, porque o que eu sou é muito mais do que os teus maiores sonhos, do que a tua maior capacidade de idealizar. Isso aqui não é nada perto do que você ainda viverá. Quando ele diz a Natanael, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está se referindo a uma ocasião no Antigo Testamento, quando Jacó adormece, ele vê uma escada entre o céu e a terra, e os anjos de Deus estão subindo e estão descendo por essa escada. Os anjos ali são um sinal da presença de Deus, da atividade de Deus. Como o homem se afastou de Deus, havia um muro entre a comunhão que Deus desejou e o isolamento que o pecado provocou. Mas Jacó tem essa visão, o sonho de que de alguma maneira, em algum momento, um dia, vai existir uma ligação entre o céu e a terra, vai existir um caminho, uma escada, para se achegar à presença de Deus. E Jesus veio e disse, eu sou esse caminho, eu sou essa escada, eu sou o Logos do universo, eu sou a ponte entre o céu e a terra. Era como se ele dissesse, você acha que eu sou o Messias, Natanael? Você acha que eu vou subir em um cavalo e liderar os judeus num combate contra os opressores romanos? Mas eu vou te mostrar coisas tão maiores do que essas. Se é assim que você está me vendo, Natanael, não me siga, você vai se frustrar. Porque a vitória que eu vou trazer é eterna, não é passageira, não é efêmera, é espiritual, não é terrena, é para sempre, não é só para essa geração.
uma revolução política como os judeus estavam desejando, não mudaria a condição da humanidade, não derrotaria o pecado, o mal e a morte, não renovaria o mundo. Então Jesus está dizendo, por meio da minha encarnação como ser humano e da minha morte na cruz, eu posso ser essa escada entre a terra e o céu, eu posso levá-los diretamente à presença de Deus. A maioria começa a sua jornada espiritual com medo de se frustrar, com medo de se decepcionar e se não dá certo. Mas Jesus afirma que sempre será infinitamente mais do que as pessoas procuram. Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais, Natanael, aquilo que você achou que era muito, infinitamente mais o que você tem pedido ou pensado. Ele sempre excederá as expectativas, Ele sempre será mais do que nós possamos pedir ou imaginar. As nossas exclamações sempre serão como as da rainha de Sabá, quando encontrou Salomão: não me contaram que era tudo isso. Se eu soubesse que era tudo isso, eu tinha te procurado tão antes na minha vida. Então, abandone os seus preconceitos, venha ver Jesus, venha ouvir Jesus, procure os motivos para crer nele, e Ele lhe dará experiências íntimas, verdadeiras e pessoais com a sua presença. Ele vai mudar suas prioridades, Ele vai mudar o seu modo de pensar, Ele vai fazer com você o que Ele fez com Natanael, porque lá na frente Natanael entendeu tudo e deu a sua vida pela causa de Jesus, deu a sua vida pela mensagem, pelo evangelho de Jesus. Qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Curva sua cabeça e feche os teus olhos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a exemplo de Natanael, você pode estar hoje com seu coração endurecido, cético, indiferente, desacreditado. Você já confiou em tantos líderes e todos eles te decepcionaram, te feriram. Você já teve a sua fé ferida e agora é difícil acreditar, agora é difícil permanecer. Você já teve tantas experiências nessa vida, elas foram suficientes para você desconfiar do ser humano. Então desconfie do ser humano, mas não desconfie de Jesus. Ele é digno, Ele é poderoso o suficiente para te resgatar, para te transformar, para te curar, para te salvar, para dar sentido a tudo, para perdoar os seus pecados, para dissipar a escravidão dos vícios, para purificar a sua mente, as suas intenções, os seus motivos. Ele é poderoso o suficiente para te ensinar a amar, para restaurar os seus laços familiares, para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu relacionamento com seus filhos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Em relação aos homens, você não deve criar expectativa mesmo, porque eles são falhos, eles são limitados. Muitas vezes o bem que eles querem fazer, eles não conseguem, o mal que eles não querem, eles acabam fazendo. Mas as suas expectativas em relação a Jesus podem crescer ao nível máximo, porque Ele vai superá-las. Ele vai superá-las, Ele vai fazer coisas grandes. Ele tem um plano grande, Ele tem sonhos ao teu respeito, Ele tem coisas a te revelar. Ele vai te aprofundar no conhecimento dEle. Ele tem as respostas para as suas questões. Ele tem poder para mudar tudo. Ele só precisa da sua fé, Ele só precisa da sua entrega. Talvez você tenha se aproximado, como Natanael, teve um Filipe que te convidou, teve um amigo que te disse: vamos lá. Tem um Messias aí que nos reconecta com Deus. E talvez você tenha dito o quê? Igreja, evangelho, isso é tão simplório, isso é uma muleta para aqueles que não têm muitas opções nessa vida. Talvez você tenha um sistema de defesa tão bem organizado, mas quando você se achega a Jesus, Ele estilhaça esse sistema de defesa, e aí você tem a chance de conhecê-lo de verdade, e de se reconectar com Deus. E aí você tem a chance de dissipar os preconceitos que te afastavam dEle, e de saber que sempre foi Ele, que sempre foi Ele, e que agora é a sua vez de se achegar a Ele.
Então, se você está ouvindo essa mensagem, se você está ouvindo essa pregação, onde quer que você esteja, se hoje você é esse que tem força para reconhecer os seus limites pessoais, que tem força para reconhecer os seus pecados, que tem força para reconhecer que não tem todas as respostas, que tem força para reconhecer que precisa de um Salvador, que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa de perdão, que precisa de mais amor. Onde quer que você esteja, se essa é a tua condição, levanta a tua mão direita bem alto. É uma das formas de você dizer: Jesus, eis-me aqui, eu estou aqui, eu preciso, eu quero. Me livra desse cinismo, dessa indiferença, dessa dureza de coração, dessa incredulidade, desse ceticismo. Restaura a minha vida e me dá comunhão contigo. Se você estiver no seu lar, coloque a mão sobre o seu coração. Ele te ama. As pessoas conhecem os seus defeitos, apontam os seus defeitos, te criticam por eles, mas quando ele te vê, ele não olha para aquilo que de errado é em você. Ele olha para o teu potencial, ele olha para quem você será. Ele não olha para os teus pecados, mas ele olha para a tua fé. Ele olha para o teu coração. Então só se achegue, só se aproxime, você terá uma experiência tua, e essa experiência vai mudar a tua vida de forma irreversível. Eu vou fazer uma oração, repete essas palavras comigo, é uma forma de te ajudar a se aproximar. Declara assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu me achego, com com meu coração quebrantado, contrito, porque eu creio que tu és quem disse ser. Eu creio que tu és o caminho, o mediador entre Deus e os homens. Eu creio que tu és o Logos, tu és o Verbo. Então nessa noite eu abro meu coração para te receber como meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Perdoa os meus pecados, perdoa o meu coração duro.